Após a intensidade da introdução, é natural nos perguntarmos: mas o que nos levou a esse ponto? Se a presença de Deus sempre esteve ali, o que nos fez perdê-la de vista? A resposta, meus queridos, é mais complexa do que um simples pecado, no sentido tradicional que muitas vezes imaginamos. Não se trata sempre de uma grande transgressão, um erro monumental que nos afastou abruptamente do Altíssimo. Frequentemente, o afastamento ocorre de forma sutil, quase imperceptível, por caminhos que jamais associaríamos à perda de uma conexão espiritual. Permita-me desmistificar uma das maiores armadilhas da fé moderna, uma que, ironicamente, surge da nossa boa intenção de servir e agradar a Deus. A armadilha da performance, da busca incessante por uma fé instagramável. Pense por um momento. Você se sente constantemente pressionado a apresentar uma imagem de perfeição, de retidão impecável, tanto para a comunidade religiosa quanto para o próprio Deus. Vivemos numa era onde tudo é filtrado, onde a vida é curada para ser exposta, e, infelizmente, nossa fé não escapou a essa tendência. Construímos castelos de aparências, onde a dúvida é um tabu, o lamento é sinal de fraqueza e a falha é escondida a 7 chaves. Queremos mostrar uma fé robusta, inabalável, cheia de vitórias e louvores constantes, esquecendo-nos que a verdadeira força se revela na vulnerabilidade. Essa fé de fachada é exaustiva. Ela nos drena, nos afasta da autenticidade que Deus anseia de nós. Estamos tão ocupados em parecer espirituais, em seguir um roteiro pré-estabelecido de como um crente deve se portar, que esquecemos de ser genuínos diante daquele que nos conhece por dentro e por fora. Criamos um abismo entre quem somos realmente, com todas as nossas imperfeições e questionamentos, e quem achamos que precisamos ser para merecer a aprovação divina. E é nesse abismo de inautenticidade que a presença real de Deus, que se manifesta na nossa verdade, muitas vezes se dilui, se esconde atrás de uma cortina de representações. Observe os Salmos, meus irmãos. Eles são o antídoto mais poderoso para essa mentalidade de performance. Os salmistas não se preocupavam em parecer espirituais. Eles derramavam suas almas, sem filtros, sem maquiagens. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não hesitou em expor seu medo, sua raiva, sua inveja, sua tristeza, sua falha e até seu desespero profundo. Em salmos como o Salmo 38, ele clama: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas setas se cravaram em mim, e a tua mão pesou sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado, pois as minhas iniquidades já ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada, são mais do que as minhas forças. Que vulnerabilidade brutal, que honestidade crua. Davi não se importava em manter uma imagem de santidade inabalável. Ele sabia que Deus anseia pelo seu eu real, pelo seu lamento sem maquiagem, pela sua dor não disfarçada. Pensemos na cultura evangélica, na cristandade de hoje, onde o testemunho de fé muitas vezes se concentra apenas nas vitórias, nas bênçãos recebidas, nas respostas de oração que se alinham com nossas expectativas. Há pouco espaço para o ainda não, para o porquê, para o estou sofrendo e não entendo. E é nesse silêncio forçado sobre a dor, sobre a dúvida, que muitos de nós se sentem isolados, como se estivéssemos sozinhos em nossas batalhas, como se a nossa fé fosse inadequada, por não corresponder a um ideal inatingível. Mas os Salmos nos ensinam uma verdade libertadora. Deus não anseia pela nossa perfeição, mas pela nossa honestidade. Ele não quer uma performance de fé. Ele quer um relacionamento genuíno que inclua todas as nuances da nossa humanidade. Ele não se afasta da nossa dor. Ele se aproxima dela. A crença de que precisamos estar sempre bem, sempre fortes, sempre testemunhando vitórias para que Deus se manifeste, é uma deturpação da verdadeira essência da fé.
É uma armadilha que nos impede de experimentar a graça que só se revela na nossa imperfeição. Quando nos permitimos ser vulneráveis diante de Deus, quando largamos a máscara da performance e apresentamos nosso coração ferido, confuso, questionador, é exatamente aí que a intimidade começa. É como tirar uma pesada armadura que pensávamos nos proteger, mas que na verdade nos isolava do toque amoroso do Pai. Os salmistas nos convidam a desarmar essa fé instagramável, a quebrar os filtros e a nos apresentar a Deus exatamente como somos, com nossas feridas abertas, nossas dúvidas gritando, nossas lágrimas caindo, porque é nessa autenticidade que Ele nos encontra, nos abraça e nos revela sua presença de uma forma muito mais profunda e transformadora do que jamais poderíamos experimentar por trás de qualquer fachada. Agora, se desprendemos a armadura da performance, se aceitamos a vulnerabilidade como uma ponte para a autenticidade, por que ainda há essa sensação de que a voz de Deus se perde no horizonte? A resposta para muitos não reside em uma falha moral, em um pecado evidente, mas em algo muito mais sutil e, paradoxalmente, onipresente em nosso cotidiano: o ruído. Não me refiro apenas ao barulho físico ao nosso redor, mas a uma cacofonia constante de informações, estímulos e demandas que bombardeia nossos sentidos e, mais perigosamente, nossa alma. Vivemos imersos em um turbilhão digital, onde a atenção é a moeda mais valiosa e está constantemente sendo disputada por notificações, feeds intermináveis, mensagens instantâneas, notícias alarmantes, entretenimento sedutor. É um dilúvio de dados, uma correnteza ininterrupta que nos arrasta, roubando-nos a capacidade primordial de simplesmente estar. Pense comigo. Como podemos esperar ouvir um sussurro divino, uma voz mansa e delicada que fala ao nosso espírito, quando estamos rodeados por um clamor incessante, por 1000 vozes competindo por nosso tempo, por nossa mente, por nosso coração? A voz de Deus raramente se manifesta em grandes trovões para todos ouvirem. Ela prefere a quietude, o espaço de introspecção, o silêncio que precede a revelação. Mas onde está esse silêncio em nossas vidas frenéticas? Nossas mentes estão superestimuladas, nossas almas sobrecarregadas. Temos dificuldade em nos desconectar, em desligar, em simplesmente parar. A própria ideia de estar em silêncio, sem um dispositivo na mão, sem um podcast tocando, sem um feed para rolar, nos causa uma estranha ansiedade, um desconforto profundo, como se estivéssemos perdendo algo, como se o mundo fosse parar de girar sem a nossa atenção constante. E é aqui que reside o cerne do problema. Não é que Deus parou de falar, é que nós, como geração, perdemos a nossa capacidade de escuta. Não a escuta dos ouvidos, que percebe sons, mas a escuta do espírito, que discerne a voz do Criador. Nossos cérebros foram reprogramados para a gratificação instantânea, para a mudança constante de foco, para a superficialidade da informação rápida. A paciência para a contemplação, a disciplina para a quietude, a arte da meditação profunda foram atropeladas pela velocidade e pela exigência de multitarefas. A presença de Deus, que se manifesta na intimidade e na reflexão, torna-se quase impossível de ser percebida em meio a essa agitação incessante que normalizamos em nossa existência. Os salmistas, em um mundo desprovido de toda essa tecnologia e ruído, já compreendiam a necessidade vital do silêncio. Eles buscavam desertos, montes, vales. Eles ansiavam por momentos de solidão para se conectar com o Eterno. Eles nos convidam, em diversas passagens, a uma postura de aquietar a alma. Pense no Salmo 46, versículo 10, que diz: Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Não é um convite para o descanso físico apenas. É um comando para acalmar a tempestade interna, para silenciar as preocupações, para abafar as vozes do mundo e permitir que a voz soberana de Deus se eleve acima de tudo. É uma chamada para parar de correr e começar a escutar. Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente em silêncio? Não em um silêncio forçado pelo cansaço,
mas em um silêncio intencional, buscado, onde você deliberadamente desligou as notificações, fechou as abas mentais e se permitiu apenas ser, na expectativa de ouvir? Talvez essa seja a chave para desvendar o mistério da presença que parece perdida. Deus, em sua infinita sabedoria, muitas vezes não nos grita porque sabe que estamos ensurdecidos pelo ruído que permitimos em nossas vidas. Ele sussurra, porque o sussurro exige proximidade, exige atenção, exige que acalmemos a alma para discerni-lo. Essa perda da capacidade de escuta não é um castigo divino. É uma consequência natural do ambiente que criamos para nós mesmos. Se o quarto está cheio de música alta, as palavras de alguém falando baixinho se perdem. Da mesma forma, se nossa mente e espírito estão cheios do clamor do mundo, a suave e poderosa voz de Deus se torna inaudível. E sem ouvi-lo, como podemos sentir sua presença? Como podemos seguir suas direções? Como podemos ser consolados por suas palavras de amor? O distanciamento, nesse caso, não é resultado de Deus se afastando, mas de nós mesmos erguendo uma barreira sonora que impede a comunicação. Precisamos aprender novamente a desligar o mundo exterior e, mais importante, o interior, para criar o espaço sagrado onde a presença de Deus possa se manifestar de forma clara e inconfundível, assim como ele se revelava aos salmistas em seus momentos de busca e meditação. Superamos o obstáculo da performance. Desconstruímos a cortina de ruídos que abafava a voz divina, e agora nos encontramos em um espaço de vulnerabilidade e silêncio. Mas e quando nesse silêncio, a única coisa que ouvimos são os próprios ecos da nossa dor, da nossa frustração, da nossa raiva? É neste ponto crucial que os Salmos nos entregam uma das revelações mais inesperadas e libertadoras. Seu lamento é sua oração mais sincera. Quantos de nós fomos ensinados que a oração deve ser sempre um ato de gratidão, de súplica por bênçãos, ou de um louvor ininterrupto? É como se houvesse um roteiro silencioso que ditasse o que é aceitável para dizer a Deus. Temos medo de levar a Ele nossa ira, nossa tristeza profunda, nossa incompreensão diante da injustiça, ou mesmo a nossa raiva pela demora em uma resposta. Nos sentimos compelidos a mascarar nossa dor, a forçar um sorriso e palavras bonitas, temendo que Deus se afaste de um coração que não está em festa, que não está em uma sintonia perfeita de louvor. É uma crença profundamente enraizada que nos paralisa, nos impede de sermos autênticos com o Criador do Universo, aquele que conhece cada fio de cabelo de nossa cabeça. Mas os Salmos viram essa lógica de cabeça para baixo. Eles nos mostram que Deus não espera sua perfeição nas palavras, mas sua honestidade no coração. O lamento, o choro descontrolado, a angústia que aperta o peito, a perplexidade diante das circunstâncias e até mesmo a indignação que brota da alma. Todas essas emoções não são obstáculos à oração. Ao contrário, são a sua expressão mais pura e verdadeira. Os Salmos nos ensinam que a dor não é algo a ser escondido de Deus, mas algo a ser derramado diante dele, porque Deus compreende a linguagem da alma ferida, do espírito quebrantado. Veja, por exemplo, Davi. Ele era um rei, um guerreiro, mas acima de tudo um homem de fé e um salmista prolífico. Seus salmos estão repletos de momentos onde ele não tem medo de clamar a Deus com toda a força de sua dor. No Salmo 13, ele questiona abertamente: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei ansiedades na minha alma e tristezas no meu coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Não há meias palavras, não há polidez religiosa. Há um grito honesto de desespero de uma alma que se sente abandonada. E Deus, observe, não o repreende por isso. Ao contrário, ele ouve. Ou considere o Salmo 22, um salmo profético que descreve a agonia de Cristo na cruz, mas que reflete a profunda dor humana. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de me salvar?
das palavras do meu bramido. Aqui, o salmista não apenas expressa desamparo, mas confronta Deus com a aparente ausência. Ele não esconde sua confusão, sua sensação de abandono. E mais uma vez essa oração de lamento, de questionamento profundo é aceita, registrada e se tornou parte da palavra inspirada, um testemunho de que Deus anseia por essa honestidade crua. O Salmo 42, por sua vez, nos transporta para a sede de uma alma que anseia por Deus, mas que se encontra em profunda depressão. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? O salmista está falando consigo mesmo, sim, mas está também dialogando com Deus, permitindo que a sua presença seja manifestada no meio de sua profunda angústia. O Salmo 88 é talvez um dos mais sombrios, terminando sem uma nota de resolução aparente, apenas a escuridão da dor. Os teus furor têm pesado sobre mim, e as tuas ondas me têm aniquilado. Afastaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste abominável para eles. Estou encarcerado e não posso sair. Mesmo neste lamento sem um final feliz imediato, vemos a permissão divina para expressar a totalidade de nossa dor. Deus não quer suas palavras bonitas se elas não refletem o que está no seu coração. Ele quer seu coração partido, sua alma em pedaços, sua vulnerabilidade exposta. Ele não está buscando uma oração performática, mas uma oração relacional. Ele é um pai que anseia pela verdade de seus filhos, não por uma versão editada e filtrada de suas vidas. Quando você sente que não tem palavras, quando a dor é tão avassaladora que a voz falha, não se force a rezar com um vocabulário que não é seu, com um sentimento que não é real naquele momento. Use os salmos como sua própria voz de desespero e confiança. Eles são um mapa, um manual de como ser brutalmente honesto com Deus, e ainda assim, encontrar nele refúgio e aceitação. Porque é no ponto mais baixo do seu lamento, quando você se derrama sem reservas, que a presença de Deus se manifesta com maior clareza, abraçando sua dor e começando o processo de cura e restauração. A autenticidade do seu clamor é a ponte mais direta para o coração do Pai. Se o lamento é a sua oração mais sincera, se a honestidade da sua dor é a ponte para o coração de Deus, então a pergunta que naturalmente surge é: onde está Ele nesse momento de fragilidade? A mente humana, muitas vezes, nos engana com uma lógica distorcida. Tendemos a acreditar que Deus está mais presente nos nossos momentos de glória, nas nossas vitórias estrondosas, quando tudo parece estar dando certo, quando celebramos as respostas às nossas orações e testemunhamos milagres evidentes. É fácil sentir a presença de Deus quando o sol brilha forte em nosso rosto, quando o caminho é claro e as conquistas se multiplicam. Carregamos, inconscientemente, a ideia de que Deus aprova o sucesso e se afasta do fracasso, que Ele se deleita com nossa força e se desinteressa de nossa fraqueza. Essa é uma das maiores inversões da verdade espiritual. É uma narrativa que, embora reconfortante em sua superfície, nos afasta da profundidade do caráter divino. Muitos de nós carregamos o fardo silencioso de sentir que, quando a frustração nos consome, quando os planos desmoronam, quando a fraqueza nos domina, estamos de alguma forma menos dignos da sua presença, talvez até esquecidos por Ele. Tendemos a nos esconder em nossa vergonha, em nossa dor, em nossa confusão, porque nos ensinaram que a fé é sinônimo de invencibilidade, de um sorriso constante, de uma narrativa de superação ininterrupta. Permita-me uma revelação que pode chocar a sua percepção e libertar a sua alma. Ele está mais perto na sua frustração do que na sua vitória. Essa não é uma provocação, é uma verdade bíblica profunda, vivida pelos próprios salmistas. Pense na cena. Quando você está no auge, celebrando um triunfo, a tendência humana é atribuir parte, ou mesmo toda, a glória a si mesmo, à sua inteligência, ao seu esforço, à sua resiliência. Há um perigo sutil na vitória, o perigo da autossuficiência, onde Deus pode ser reduzido a um mero coadjuvante na sua própria história de sucesso. É um paradoxo, mas muitas vezes
Nos momentos de maior realização, podemos estar, sem perceber, mais distantes da dependência humilde que nos conecta intimamente ao Pai, mas e na frustração? No vale, na crise, na encruzilhada da vida onde não há respostas fáceis, onde a lógica falha e as forças se esvaem, é ali, exatamente ali, que a nossa autossuficiência se desfaz em pó. É quando percebemos que não temos controle, que não somos capazes de resolver tudo sozinhos, que nossas estratégias falham e nossa sabedoria humana se mostra limitada. É nesses momentos que o nosso coração se quebranta, que o nosso espírito se oprime. E é precisamente nesse ponto de total dependência, de profunda humildade e de desamparo assumido, que a palavra de Deus nos revela uma proximidade avassaladora. O Salmo 34, versículo 18, ecoa como um bálsamo para a alma ferida. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Não diz, perto está o Senhor dos que celebram as vitórias, ou dos que não têm problemas. Diz, dos que têm o coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração que sofreu, que foi ferido, que está frustrado, que não entende, que se sente pequeno e impotente. É nesses momentos de desamparo que Deus não apenas se aproxima, mas se revela como Salvador, como o único capaz de resgatar, de dar sentido ao caos, de trazer luz à escuridão. A sua presença não é uma recompensa pelo nosso sucesso, mas um consolo incondicional para a nossa fragilidade. Considere também o Salmo 121. O salmista levanta os olhos para os montes, talvez buscando ajuda em alturas inalcançáveis, em poderes humanos ou naturais. Mas a resposta é imediata e vinda de uma fonte inesperada. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Na nossa busca desesperada por auxílio, na nossa frustração por não encontrar a saída, somos redirecionados para a única fonte verdadeira de socorro. A frustração nesse contexto torna-se uma bússola, que nos aponta para o lugar certo onde a presença de Deus se manifesta em toda a sua soberania e amor. E que dizer do Salmo 23, o mais conhecido de todos, onde a promessa de presença é inabalável mesmo nas piores circunstâncias? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não é se eu evitar o vale, nem se eu atravessar o vale rapidamente. É ainda que eu ande pelo vale. O vale da sombra da morte, um lugar de terror e angústia, de frustração máxima. É justamente o lugar onde a presença de Deus se torna uma garantia. Tu estás comigo. Não é uma ausência, mas uma companhia, uma mão que segura, uma voz que acalma, mesmo quando tudo ao redor sugere o contrário. A frustração, portanto, não é um sinal da ausência de Deus, mas muitas vezes um convite velado para uma intimidade mais profunda. É o terreno fértil onde a fé é verdadeiramente testada, mas também onde ela é mais fortemente forjada. É o momento em que a máscara cai, a performance cessa e o ruído do mundo se silencia diante do peso da realidade. E nesse espaço, com o coração em pedaços e o espírito oprimido, Deus se inclina, Ele se aproxima, Ele nos resgata. A voz que parecia em silêncio torna-se clara, a mão que parecia ausente, firme, porque Ele está mais próximo quando você mais precisa dele. E a frustração é, muitas vezes, o catalisador que nos leva a essa percepção profunda e transformadora da sua presença. Se o lamento nos aproxima e a frustração revela uma proximidade inesperada de Deus, resta uma última e talvez a mais transformadora das revelações que os Salmos nos entregam. Uma verdade que inverte nossa perspectiva e nos liberta de um ciclo de ansiedade na busca. Ela é esta: sua busca por Ele já é a sua presença em ação. Pense bem. Com que frequência você se pegou questionando: onde está Deus? Eu o busco, mas não o encontro. Assumimos de antemão que Ele está ausente, que precisamos fazer um esforço hercúleo, saltar obstáculos intransponíveis, percorrer um vasto deserto espiritual para, finalmente, o alcançar. Vivemos com a ideia de que a busca é um percurso para um destino que está distante,
e que a sua presença é a recompensa final de um árduo trabalho. E se eu lhe dissesse que essa própria inquietude, esse anseio profundo que o impele a buscar, essa sede insaciável por algo mais, não é um sinal da ausência de Deus, mas sim um testemunho irrefutável de que Ele já está agindo em sua vida, já está presente, já está te puxando para si. É um paradoxo divino. A própria inquietação da sua alma, o desejo ardente de preencher um vazio que só Ele pode preencher, a persistência em procurar respostas, em questionar, em anelar por uma conexão perdida, tudo isso não surge do nada. Não é uma invenção da sua própria mente, nem uma mera carência emocional. Não, essa sede é plantada, é despertada, é alimentada por aquele que está te chamando de volta. O que você interpreta como um sinal de distância, de falta, é na verdade a mão invisível de Deus já estendida, já em movimento, já te alcançando. Considere o Salmo 63, versículo 1, uma expressão tão pura de anseio. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te almeja em terra seca e sedenta, onde não há água. Perceba a intensidade, a urgência dessa busca. O salmista não diz, eu te busco porque não te encontro. Ele diz, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. A busca é ativa, é visceral, é movida por uma necessidade intrínseca. Essa sede, essa ansiedade divina, essa fome espiritual, não é um acidente. É uma obra de Deus em seu interior. Ele instila em você o desejo de si mesmo. Ele é o motivo da sua sede, e Ele é a água que pode saciá-la. O simples fato de você estar ouvindo estas palavras agora, de estar refletindo sobre a presença de Deus, de sentir esse anseio por um reencontro, é uma prova cabal de que Ele não o abandonou. Se Ele tivesse se afastado, se tivesse se calado definitivamente, o desejo em seu coração por sua presença teria murchado, se extinguido. Mas Ele persiste. Ele queima. Ele o move. Esse desejo é a chama. E Ele é o fogo que a mantém acesa. Quantas vezes em nossa jornada procuramos por sinais externos grandiosos, por intervenções espetaculares, por uma voz audível que declare sua presença, e, ao não encontrar esses sinais dramáticos, concluímos erroneamente que Ele não está ali. Mas a verdade é que o maior sinal de sua presença talvez seja o mais íntimo e pessoal de todos, o próprio impulso que o leva a procurá-lo. Esse impulso, essa semente de busca, é sua presença germinando em seu coração, sussurrando um convite para um relacionamento mais profundo. Você não está perdido no sentido de ter sido abandonado por Deus. Você está sendo guiado de volta, conduzido, atraído pelo próprio desejo que Ele colocou em você. A sensação de vazio, que o impulsiona a procurar, é, paradoxalmente, a sua presença. É como o amor de um pai que anseia pelo filho distante. O pai não espera passivamente. Ele envia sinais. Ele coloca no coração do filho a saudade, o desejo de retornar. O desejo de Deus em nós por Ele mesmo é a sua maior garantia de que Ele está presente e ativo, te convidando ao reencontro. Não encare sua busca como um fardo, como uma penalidade por uma falha passada. Encare-a como uma bênção, como a mais terna e poderosa das manifestações de sua graça. Cada pergunta, cada dúvida sincera, cada momento de anseio, é um degrau que Ele mesmo construiu para te levar de volta para casa. Os salmos nos revelam que essa busca, por si só, já é um ato de adoração, já é um momento de comunhão, porque ela nasce do seu próprio Espírito que habita em nós. Não é uma ausência, é uma convocação. A sua presença muitas vezes não é sentida como um raio que cai do céu, mas como a sutil e persistente força que o impulsiona a levantar os olhos, a abrir a Bíblia, a dobrar os joelhos, a clamar no silêncio do seu quarto. Portanto, anime-se. A inquietação que o trouxe até aqui é a prova viva de que Deus está, sim, te dizendo algo. Ele está te dizendo, eu estou aqui, e eu te amo. Vem. Chegamos a um ponto crucial de nossa jornada.
Vimos que a performance esvazia a fé, que o ruído nos ensurdece para a voz divina e que nossa própria busca já é o toque de Deus nos chamando. Agora, a questão fundamental se impõe. Como respondemos a esse chamado? Como engajamos com essa presença que se revela em nossa honestidade e em nossa frustração? Muitos de nós, ao tentar orar, sentem-se perdidos, desprovidos das palavras certas, ou talvez presos a um roteiro engessado que parece distante de nossas verdadeiras emoções. Oramos com frases prontas, com pedidos mecânicos, ou silenciamos completamente, acreditando que nossas palavras são insuficientes ou inadequadas para o grande Criador. Mas, e se eu te dissesse que existe um caminho, uma prática milenar, que nos liberta dessa prisão da performance e do silêncio forçado, permitindo uma comunicação genuína e poderosa? É a oração salmista, uma oração sem roteiro fixo, mas guiada pela própria palavra inspirada de Deus. Não se trata apenas de ler os salmos como se fossem um texto qualquer. A proposta aqui é muito mais profunda, muito mais transformadora. Convidamos você a rezar os salmos. A diferença é sutil na forma, mas abissal na essência. Quando você reza um salmo, você o habita. Você permite que as palavras do salmista se tornem as suas próprias, dando voz aos sentimentos que talvez você não consiga expressar, mas que ressoam na alma de Davi, de Asaf, dos filhos de Corá e de tantos outros que antes de nós confrontaram o eterno com a totalidade de sua humanidade. É um convite a despir-se das formalidades e mergulhar na autenticidade. Para começar essa prática, escolha um salmo que, naquele dia, naquele momento de sua vida, ressoe com o seu estado de espírito. Você está alegre e grato. Há salmos de louvor que expressam essa exultação. Você está angustiado e confuso? Existem salmos de lamento que espelham sua dor. Você sente raiva, injustiça ou desespero? Há salmos que dão voz a esses sentimentos que muitas vezes nos ensinaram a reprimir em nossas orações. Não há emoção humana que os salmos não abordem. Eles são um manual de oração para a vida real, com todas as suas complexidades e nuances. Uma vez escolhido o salmo, não o leia apressadamente. Mergulhe em cada verso, em cada frase. Leia-o lentamente, talvez até em voz alta, permitindo que as palavras ecoem em seu interior. Visualize a cena, sinta a emoção do salmista, e então, comece a personalizá-lo. As palavras do salmista foram sua oração. Agora, elas se tornarão a sua. Troque os pronomes. Onde o salmista diz eu, você diz eu. Onde ele se refere aos seus inimigos, você pode pensar nas suas lutas, nos seus medos, nas circunstâncias que o oprimem. Transforme o antigo no seu novo. Pensemos, por exemplo, no Salmo 13 que já mencionamos. O salmista clama: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Você pode, com as mesmas palavras, levar a sua própria angústia a Deus. Até quando, Senhor, essa ansiedade me consumirá? Até quando esta situação de incerteza se estenderá sobre minha vida e minha família? Até quando sentirei este peso em meu coração? Você não está apenas repetindo um texto antigo. Você está tomando posse dele, tornando-o o veículo da sua própria súplica, da sua própria dor, da sua própria busca por uma resposta. Ou talvez você esteja em um momento de profunda confusão e desânimo, ecoando o Salmo 42. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Em vez de lutar para encontrar as palavras para descrever seu desânimo, você pode rezar: Pai amado, por que me sinto tão abatido hoje? Por que essa escuridão pesa tanto em meu espírito? Minha alma anseia por ti, mas se encontra em tamanha perturbação. Dessa forma, o salmo se torna não apenas um espelho das suas emoções, mas um roteiro divinamente inspirado para expressá-las a Deus. E não é apenas nos momentos de dor que a oração salmista se mostra poderosa. Em momentos de confiança, podemos tomar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. E você, diante de uma dificuldade ou incerteza, pode rezar. Mesmo neste momento de grande desafio, eu declaro com o salmista: Tu és o meu pastor, e sei que nada me faltará, pois tu me guias, tu me levas a águas tranquilas e restauras minha alma, mesmo que eu não veja o caminho agora. A fé do salmista se torna a sua fé, um escudo e uma espada em tempos de batalha. Em gratidão, o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Você pode expandir. Minha alma, bendiga ao Senhor por cada pequeno milagre de hoje, por cada respiração, por cada provisão inesperada, por cada lição aprendida, por cada prova superada. Bendiga o seu santo nome por sua misericórdia que se renova a cada manhã. A beleza e a eficácia da oração salmista residem na sua autenticidade. Ela remove a pressão de ter que formular a oração perfeita e nos convida a sermos simplesmente reais diante de Deus. Quando usamos os salmos, estamos nos unindo a um coro milenar de crentes que, em suas próprias imperfeições, encontraram a voz de Deus e a voz para Deus. Você descobre que seus sentimentos não são singulares, que a sua luta não é um isolamento, mas parte de uma experiência humana e espiritual compartilhada. Ela nos dá uma linguagem para a oração quando a nossa própria linguagem falha. E ao fazer isso, ela cria um espaço de profunda conexão, onde a voz que parecia calada se torna clara, e a presença que parecia distante se torna tangível, porque estamos nos comunicando com Ele nas palavras que Ele mesmo inspirou. É neste diálogo sincero, sem roteiro, mas profundamente guiado, que a intimidade é restaurada. Encontramos a liberdade de expressar nosso lamento, a revelação da proximidade de Deus na frustração e a certeza de que a própria busca é um sinal de sua presença. Mas como na prática cultivamos essa presença? Como passamos de uma oração salmista que expressa nossa alma para uma escuta que capta a voz de Deus em nosso dia a dia? A resposta está em uma disciplina, uma escolha intencional que chamo de criar seu santuário de escuta diário. Muitos de nós vivemos a fé de forma reativa. Oramos quando a crise chega, buscamos quando o vazio aperta e tentamos ouvir quando a confusão domina. Mas a verdadeira intimidade com Deus, aquela que nos sustenta nas tempestades e nos guia nas incertezas, é cultivada de forma proativa. Não se trata de buscar um lugar físico grandioso, um templo suntuoso ou um retiro isolado. Embora esses locais possam ser inspiradores, o santuário de escuta de que falo é um espaço mental, espiritual e temporal que você cria dentro da sua própria vida, onde quer que esteja, com o objetivo primordial de silenciar o mundo e abrir o coração para a voz de Deus. Vivemos, como já refletimos, em um mundo de ruído incessante. Notificações pipocando, e-mails demandando atenção, mídias sociais gritando por engajamento, a lista de tarefas crescendo infinitamente. Como podemos esperar ouvir a voz mansa e delicada do Criador, um sussurro de amor e direção em meio a essa cacofonia? Não podemos. É humanamente impossível. Por isso, a primeira e mais crucial etapa na criação do seu santuário de escuta é a desconexão. É uma escolha deliberada de, por um breve período, silenciar as vozes externas e as vozes internas de preocupação e demanda. Não se desespere pensando que precisa de horas a fio. Comece com 5 minutos. Sim, apenas 5 minutos. A consistência, neste caso, é muito mais valiosa que a duração. Encontre um local, por mais simples que seja, onde você possa se sentar em paz. Pode ser a sua poltrona preferida, um canto tranquilo no seu quarto, no carro antes de iniciar o dia, ou mesmo um banco no parque. O importante é que seja um lugar onde você se sinta minimamente à vontade para se retirar do tumulto. Desligue as notificações do celular. Feche as abas mentais do trabalho ou das preocupações familiares. O objetivo é criar um vácuo, um espaço de quietude para que a voz que sempre esteve lá possa, finalmente, ser ouvida. Com essa quietude estabelecida,
Retome a prática da oração salmista. Escolha um salmo. Pode ser o mesmo que você utilizou para expressar seu lamento, ou um novo que, naquele dia, lhe chame a atenção. Não o leia apenas para orar suas palavras, mas leia-o lentamente, uma frase de cada vez, como quem saboreia um alimento raro. Permita que cada palavra penetre em seu espírito, e após cada verso, ou após o salmo inteiro, feche os olhos, inspire profundamente, expire lentamente, e então faça a si mesmo a pergunta mais importante, a pergunta-chave do santuário de escuta. Senhor, o que essa palavra me diz hoje? O que tu queres me revelar através deste salmo, neste momento da minha vida? Este é o momento da escuta ativa. É aqui que você espera, não por um milagre estrondoso, mas por um pensamento, uma imagem, uma sensação, uma intuição, uma paz, uma convicção que surge em seu coração e mente. Pode ser uma nova perspectiva sobre uma situação, uma palavra de encorajamento, um lembrete de uma promessa, ou simplesmente a certeza reconfortante de sua presença. Às vezes, a resposta não virá imediatamente, e isso é parte da disciplina. A escuta requer paciência, requer persistência. É um músculo que precisa ser exercitado. Para solidificar essa prática, sugiro que você mantenha um diário de escuta. Após seus 5 minutos de quietude e reflexão com os salmos, anote o que veio à sua mente, o que você sentiu, qualquer insight, qualquer palavra. Não se preocupe com a perfeição da escrita. O importante é registrar a sua experiência. Essa anotação serve a 2 propósitos. Primeiro, ajuda a fixar a mensagem que você recebeu, tornando-a mais concreta e fácil de revisitar. Segundo, ao longo do tempo, esse diário se tornará um testemunho poderoso da fidelidade de Deus, um registro de como Ele se comunicou com você, um lembrete de que sua voz nunca cessou, apenas esperou pelo seu silêncio. Criar seu santuário de escuta diário não é uma tarefa para os super-espirituais. É uma necessidade para todos que anseiam por uma conexão genuína e constante com o Pai. É uma disciplina que transforma não apenas seus momentos de oração, mas a totalidade de sua vida. É o lugar onde a ansiedade diminui, a clareza aumenta e a presença de Deus se torna uma realidade vívida e palpável, dia após dia. É o espaço onde você aprende que ouvir a Deus não é um evento raro, mas uma oportunidade diária, disponível a todos que ousarem silenciar o mundo para ouvi-lo. Finalmente, meus irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao cerne da nossa jornada. Percorremos um caminho que nos levou das profundezas da dúvida e do aparente silêncio de Deus, através das armadilhas da performance e do ruído incessante do mundo, até a redescoberta da sua voz em nosso lamento mais honesto e da sua proximidade em nossa mais profunda frustração. Aprendemos que a própria inquietação da nossa alma e o nosso desejo de buscá-lo são, em si mesmos, manifestações inegáveis da sua presença em nós, nos chamando de volta para casa, para um relacionamento mais íntimo. E por fim, vimos como os salmos nos oferecem um guia, um santuário de escuta, onde podemos reativar essa conexão vital, transformando a leitura em oração e o silêncio em diálogo. Recapitulando, vimos que a distância que você sentia não significa ausência. Deus nunca se afastou de você, nem por um instante sequer. Talvez, em nossa correria, em nossa busca por aparências, ou em nossa inabilidade de silenciar o mundo, tenhamos simplesmente esquecido como ouvi-lo no deserto da nossa alma. Mas os salmos, essas canções e orações milenares, são o seu mapa, o seu diário íntimo para a humanidade, a sua própria voz que ecoa através dos séculos, nos lembrando da constância inabalável do seu amor e da sua fidelidade. Eles são o testemunho vivo de que a experiência humana, em toda a sua complexidade, com suas alegrias e dores, seus triunfos e suas falhas, é compreendida e acolhida por um Deus que anseia por um relacionamento autêntico conosco. A presença de Deus não é algo a ser conquistado através de esforços sobre-humanos, nem uma recompensa por uma vida sem falhas.
Não é um prêmio a ser alcançado por aqueles que superam todos os obstáculos espirituais. Ao contrário, a presença dele é uma graça constante, uma oferta incondicional, um bálsamo que está sempre disponível para ser redescoberto. Ele está te esperando, te chamando com um amor que transcende toda a compreensão humana, te amando exatamente onde você está, em sua confusão, em sua dor, em sua busca, em sua fragilidade. Ele está presente no seu quebrantamento, na sua honestidade, na sua sede, na sua necessidade. Hoje, não espere sentir a presença para então buscá-la. Esta é uma inversão perigosa da ordem divina. A verdadeira fé nos convida a agir de forma diferente. Busque-a para, então, senti-la. Não condicione a sua busca a um sentimento prévio. Dê o primeiro passo. E qual é esse primeiro passo prático, imediato, que você pode dar agora mesmo? Pegue um salmo, qualquer salmo. Abra a sua Bíblia ou o aplicativo em seu celular, escolha um que lhe chame a atenção, ou simplesmente comece com o Salmo 23, 42, 63 ou 13. Sente-se em um lugar tranquilo, mesmo que seja por apenas 5 minutos. Leia-o, medite nele. Permita que as palavras se tornem a sua oração. Fale com Deus através delas com toda a honestidade do seu coração. E então silencie. Espere. Este é o começo da sua redescoberta, o reencontro com a voz que o tem chamado o tempo todo. Este é o caminho de volta para casa, para a plenitude da sua presença que você anseia. Qual salmo ressoou mais profundamente com você hoje? Qual desses pontos tocou mais intensamente a sua alma? Compartilhe seus pensamentos, suas experiências, suas dúvidas nos comentários abaixo. Ao fazê-lo, você não apenas fortalece a si mesmo, mas também edifica a comunidade que juntos estamos construindo. Uma comunidade de buscadores sinceros da face de Deus. Sua história, sua reflexão, pode ser a luz que alguém mais precisa neste momento. Se este vídeo tocou seu coração, se ele trouxe clareza ou esperança para a sua vida, deixe o seu curtir. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que buscam ir além do superficial e que o guiam para uma fé mais profunda e autêntica. E por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir esta mensagem hoje. Alguém que talvez esteja sentindo o mesmo vazio, a mesma dúvida, a mesma distância. Sua atitude de compartilhar pode ser um instrumento divino para levar uma palavra de vida a um coração sedento. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que a sua presença, que agora você sabe que é constante e inabalável, seja a sua força, o seu consolo e a sua eterna esperança. Que você redescubra a alegria de caminhar com Ele, a cada passo, a cada dia, em cada momento da sua vida. Amém.